Sejam bem-vindos, meus queridos alunos. Professor Rodrigo é quem está falando aqui. Vamos falar mais um pouquinho de biologia. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre energia nos ecossistemas. Tudo bem? A gente vai falar agora uma coisa bastante importante que gerou, inclusive, um debate mundial pelos ecólogos, né, que são biólogos especialistas em ecologia. E aí, hoje, a gente já tem algumas denominações e determinações de valores para explicar uma dúvida que surgiu há bastante tempo atrás. Que dúvida é essa? Vamos lá? Olha só. Por que as cadeias alimentares não são naturalmente extensas? Essa é a pergunta. Por que as cadeias alimentares normalmente não são extensas? Vamos entender uma coisa? Na aula passada, o que vocês tiveram de oportunidade de revisar comigo? Numa cadeia alimentar, nós encontramos os produtores, os consumidores e podemos ter os decompositores ali indicados. Como a cadeia ela é uma sequência linear, vai aparecer um produtor, vai aparecer um consumidor que se alimenta desse produtor e depois mais um outro consumidor que se alimenta desse primeiro e assim por diante. Nós resolvemos dar denominação específica para isso. Quais são as denominações? Os consumidores são classificados como consumidor primário ou primeira ordem, aquele que se alimenta diretamente do produtor. Consumidor secundário ou de segunda ordem, aquele que se alimenta do consumidor primário. E assim sucessivamente. O que a gente consegue perceber é que, na prática, nas cadeias alimentares, nós encontramos normalmente consumidores de terceiro e de quarto nível, ou seja, consumidores terciários e quaternários apenas. É muito raro você encontrar um consumidor de quinta ordem, ou seja, as cadeias alimentares tendem a ser menos extensas. E aí já foi feita a pergunta, né? Em nível mundial, como eu disse antes, ela já foi desvendada e ela aparece em provas até agora, tá? Então você pode pegar aí vestibulares de 2019/2 e você vai encontrar perguntas nesse sentido, tá bom? Olha só, por que as cadeias alimentares não são naturalmente extensas? Senhores, vamos falar na prática, na real? Porque vai acabar a energia. A energia vai acabar, a comida vai acabar. Rodrigo, eu não estou entendendo. Como assim? Vamos fazer aqui uma rápida ideia para a gente entender melhor esse assunto. Pensa num alimento que você gosta muito, tá? Eu vou pensar aqui em trufas de chocolate. Tudo bem? Vamos imaginar que eu tenha 5 pessoas na minha casa. Você tem 5 pessoas na sua casa. E digamos que você é apaixonado por trufas de chocolate. Tudo bem? Eu vou no mercado e faço uma compra e compro lá 2 trufas por pessoa. Certo? Então na sua casa tem 5 pessoas, você mais 4, vem com uma sacola com 10 trufas, entrego para você e falo assim, coma o quanto você quiser e passe para frente a sacola depois que você estiver satisfeita. Pergunto, será que essa quinta pessoa da família vai conseguir receber esse chocolate? Provavelmente não. Sabe por quê? Porque é muito provável que os anteriores acabem se alimentando, não deixando restos para os últimos da fila. Então, prestem atenção. A energia nos ecossistemas, ela flui, tá? É fluxo de energia unidirecionalmente. Naquela cadeia que nós vimos na aula passada, o capim cedeu energia para quem? Para o gafanhoto. E só, é um fluxo unidirecional, tá? E temos uma coisa importante para pensar. Quem obtém energia, obtém só para passar para frente, só para passar para o outro? Não. Quando uma planta faz fotossíntese, quando um organismo autótrofo faz fotossíntese ou quimiossíntese, ele faz para obter energia para se manter vivo. Então ele faz um investimento metabólico para que ele tenha energia e consuma naturalmente essa energia. Olhe para a tela e me acompanhe no raciocínio. A cada transferência de nível trófico, há uma perda de parte da energia. É claro que vai haver uma perda.
Por quê? Porque o próprio indivíduo que acabou de obter a energia, ele vai gastar com as suas atividades metabólicas. Uma outra parte da energia é desprendida em forma de calor. Assim sendo, as cadeias alimentares, elas acabam tendo um tamanho menor exatamente porque a energia vai diminuindo a cada fluxo. Você que é um aluno aplicado, tenho certeza que está aí com suas anotações, está ouvindo a aula, assistindo, mas está anotando. Você vai anotar agora um valor. Esse valor que eu vou dizer agora, ele foi pensado pelos ecólogos, ecologistas, né, pelos biólogos, foi pensado, foi discutido, e aí chegamos a esse consenso. Apenas 10% da energia existente em um nível trófico é passado para o seguinte, é passada ao seguinte. Apenas 10% da energia contida em um nível trófico é passada ao nível trófico seguinte. Apenas 10%. E os outros 90% vão ser utilizados pelo próprio indivíduo para se manter vivo e também pode haver perda. Uma das formas mais comuns de perda é em forma de calor. Então, a pergunta tinha sido, por que as cadeias alimentares não são naturalmente extensas? E a resposta, as cadeias são curtas porque há a cada transferência de nível uma perda. Perda de quanto? De 90% do total. Apenas 10% da energia é passada ao nível seguinte. Se você pensar dessa forma mais teórica sobre esse assunto, qual é o que passaria na sua cabeça? Cara, peraí. Se apenas 10% sobra, então pode ser que falte energia. A pergunta que eu faria a você é a seguinte. Tinha 5 pessoas naquele exemplo que nós fizemos. Eu disse que eu entreguei para você uma sacola com 10 trufas. Era uma média de 2 trufas para cada pessoa, mas digamos que você comeu 4. A energia não vai chegar, a energia aqui representada pela trufa, não vai chegar lá na 5ª pessoa da fila, lá na sua casa. Pergunto, essa pessoa vai sentar e chorar e vai ficar sem comer nada? Não. Ela vai buscar alimento em algum outro lugar. Então, o que acontece? As cadeias alimentares, elas são uma forma de nós aprendermos o assunto, ensinarmos o assunto, mas as cadeias são teóricas. Cadeias alimentares são teóricas. Por quê? Olha só, você vai haver uma perda de energia dos indivíduos. Se está acontecendo uma perda de energia, esse indivíduo herbívoro aqui, ele não pode sentar e chorar porque sobrou pouca energia para ele disponível. Esse indivíduo carnívoro aqui no meu desenho, ele não pode sentar e chorar porque sobrou pouca energia. Ele tem que fazer o quê? Aumentar a frequência alimentar e buscar outras opções alimentares. Mas se você buscar outras opções, deixa de ser uma cadeia alimentar. Vamos relembrar? A cadeia é uma sequência linear de transferência de energia. Tá? Ela é unidirecional. Agora eu vou mostrar a vocês as teias alimentares. Teias alimentares já correspondem a variações na forma de obtenção de energia. Em que sentido? Olha só, aqui eu tenho várias opções alimentares para um mesmo indivíduo. Várias opções alimentares para um mesmo indivíduo. Olha esse exemplo aqui. Nós vamos partir dessa plantinha que está à sua direita, à direita do desenho, tá? Vamos partir então dessa plantinha. Olha só, essa planta serve de alimento para uma lagarta. Então vamos traçar juntos a nossa cadeia alimentar. Me acompanhe. A planta é o produtor. A lagarta está se alimentando diretamente do produtor. Então a lagarta é um consumidor primário. Tudo bem? Quem comer a lagarta será classificado como consumidor secundário. Nós temos um pássaro pequeno aqui sobre ela, se alimentando. Dá para ver pela seta que ele se alimenta da lagarta. Então, planta, produtor, lagarta, consumidor primário, e esse pequeno pássaro aqui seria um consumidor secundário. Se você observar acima, tem uma coruja. A coruja pode se alimentar desse pássaro menor. Então, ela é classificada como um consumidor terciário.
Essa é uma possibilidade de cadeia alimentar dentro dessa teia. Vamos traçar uma outra possibilidade colocando a coruja também na mesma teia. Quer ver só? A segunda planta, a planta do centro, tá? Ela cede alimento para esse pássaro aqui à direita. E ele também pode ser alimento da coruja. Olha a coruja de novo, mas agora é uma outra opção alimentar dela. Na primeira opção, ela estava se alimentando desse pássaro que eu estou apontando para você aqui agora, logo abaixo dela. E na segunda opção, ela está se alimentando desse segundo tipo de pássaro. Então, peraí. Eu tenho duas cadeias alimentares com um mesmo indivíduo, com uma semelhança, que é a coruja. Assim sendo, o que eu posso perceber? Que eu tenho duas ou mais opções alimentares aos indivíduos envolvidos. Isso é uma sobreposição de diferentes cadeias alimentares. Isso aqui é que acontece na prática. Na prática, ocorre sempre o quê? Uma teia alimentar. É a sobreposição de cadeias alimentares naquele ambiente. Isso se chama teia alimentar. Sobreposição de cadeias alimentares. Tá? Então, não se esqueça. Na teoria, cadeias alimentares. Na prática, teias alimentares. Sobreposição de diferentes cadeias alimentares. Rodrigo, o que mais eu preciso saber sobre isso? Agora você precisa saber algo que é denominado pirâmide ecológica. Veja que está no plural, pirâmides ecológicas. Rodrigo, qual é a definição de pirâmide ecológica? Bem facinho, bem tranquilo. Pirâmide ecológica é a representação gráfica das cadeias alimentares. Representação gráfica das cadeias alimentares. É como se você fosse brincar com alguém e alguém dissesse, ó, eu vou criar uma cadeia e você vai criar um desenho que possa expressar essa cadeia alimentar. Tudo bem. Essa forma de representação é em pirâmide. Você já vai entender por que a gente faz essa representação em pirâmide, tá? Nós temos duas regrinhas simples, porém importantíssimas para a definição de pirâmides ecológicas, tá? Então, a pirâmide é a representação gráfica das cadeias alimentares. Como eu faço essa representação? Me acompanha aqui no texto. Como eu faço? Primeiro, a base da pirâmide sempre será o local de você expressar os produtores. Produtores ocupam a base das pirâmides. Acima dos produtores vem quem? Os consumidores primários, que é o segundo nível trófico. Acima dos consumidores primários, consumidor secundário. E acima, terciário, quaternário, naquela mesma sequência que a cadeia alimentar te apresentou. Então, produtor vem embaixo, naquele exemplo que nós vimos numa teia agora há pouco. Tinha um produtor, que era uma plantinha qualquer, depois tinha uma lagarta, depois tinha quem? Tinha um tipo de ave e depois, especificamente, uma coruja. Pronto. Observe que a coruja ela ficou onde? Ela ficou acima. Por quê? Porque ela é a predadora dessa nossa grande cadeia. A predadora mais intensa. É o que a gente chama de predador topo de cadeia. Tá? Então, fica mais fácil você enxergar isso no próximo slide que eu vou mostrar a vocês. Tá? Então, a primeira regrinha é o local onde eu expresso os indivíduos em uma pirâmide. A base é sempre dos produtores. E acima vão sendo colocados os consumidores sequencialmente. Consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e assim por diante. A segunda grande regra, que é bem facinha também, é só você conhecer os tipos de pirâmide. Ela pode ser de número, ela pode ser de biomassa e pode ser de energia. Tá? E aí eu vou começar a apresentar as pirâmides a vocês, já mostrando de cara uma pirâmide de energia. Tá? Observe que são, na verdade, dois desenhos bem simples, tá? Onde um tá a gente coloca lá no computador em 3D, né, para ficar assim, virado de lado, mas poderia ser assim também, de forma plana. Vamos relembrar? A base sempre é ocupada pelos produtores. Acima,
consumidor primário e depois consumidor secundário. Ô Rodrigo, e se tiverem outros consumidores? Você vai colocando para cima, terciário, quaternário e assim por diante. Relembrando que normalmente as cadeias não são extensas e você já sabe o porquê, tá? Pessoas, prestem atenção no que eu vou dizer agora, você não pode errar isso se isso aparecer lá no Enem de vocês em janeiro, tá? Prestem atenção. As pirâmides ecológicas, elas podem ter formatos diferentes, porém, olha a regra, a pirâmide de energia nunca será invertida. A pirâmide de energia sempre terá uma base maior e um ápice menor, tá? Até para honrar o nome pirâmide, tá? A pirâmide de energia, ela é sempre direta. Esse é um termo bastante comum de provas também. O que quer dizer direta? Mantém o formato normal. Base maior, ápice menor. Por quê? Porque estamos falando, senhores, de energia que é transferida. O que você aprendeu hoje nessa aula? Que apenas 10% da energia é disponibilizada ao próximo nível. Então eu preciso ter mais energia na base do que no nível subsequente. Por quê? Porque eu já sei que 90% desse total que está em amarelo, por exemplo, ele vai ser desprendido. Só 10% passa para o nível acima. Então, pirâmide de energia não pode ser invertida. Anote isso. Anote isso, pirâmide de energia não pode ser invertida. Base maior, ápice menor. Anote isso e coloque a data, por favor. Sabe por quê? Porque quando isso cair na sua prova, quando cair lá no seu Enem, você vai falar assim, o Rodrigo acertou que essa questão ia cair sobre esse assunto. Tá? Então, é comum e é importante você saber essa informação. Além disso, a pirâmide, ela pode ser, além da energia, ela pode expressar para nós o número de indivíduos. Aqui eu tenho 2 exemplos de pirâmide de número. Gente, essa é a mais fácil de todas, né? Pirâmide de número expressa o quê? Quantos indivíduos existem em cada nível trófico. Quer ver? Vamos pensar aqui num exemplo diferente dos que estão aqui, porque esses aqui vocês já estão vendo. Eu vou falar para você mentalizar aí a seguinte pirâmide. Pense em uma árvore frutífera. Pensou? Uma árvore frutífera. Agora pense em 10 macacos nessa árvore. Pode ser o macaco que você quiser. Tem 10. Agora pense que cada macaco desse tem 5 carrapatos. Se a minha pirâmide é de número, ela está invertida. Quer ver só? Quem que tem que ser na base? Não é produtor? Então é uma árvore, um indivíduo. A minha base tem 1. Agora eu disse que em cima tem quanto? Eu falei que tem 10 macacos. Então 10 macacos em cima, e agora cada um deles tem 5 carrapatos, tem 50 indivíduos consumidores secundários. A árvore é o produtor, o macaco é o consumidor primário e o carrapato é o consumidor secundário. São 50 carrapatos, 5 carrapatos em cada macaco. E eram 10 no meu exemplo. Então, peraí, invertida, algum problema? Nenhum. Aqui eu também tenho uma pirâmide que está parcialmente invertida. Olha só, nós temos uma árvore. Aqui está sendo colocado 700 lagartas nessa árvore e 20 pássaros se alimentando dessas lagartas. Então eu tenho uma diferença nas quantidades, mas sem problema, isso é possível. Então os formatos vão ser formatos dos mais variados. Pirâmide de energia mede a quantidade de energia em cada nível trófico e por isso não pode ser invertida. Pirâmide de número, ela mostra o número de representantes em cada nível trófico e pode ser invertido ou não, depende de cada situação, tá? E a nossa última pirâmide é a pirâmide de biomassa. A última pirâmide que você vai estudar comigo agora é pirâmide de biomassa. Vamos primeiro entender o que é biomassa. A gente chama de massa ou, na verdade, matéria seca. Eu prefiro falar de um jeito diferente, tá? Aqui está assim, ó, peso seco. Expressa a quantidade de substância viva, peso seco em cada nível trófico. Eu prefiro falar um pouco diferente. Eu gosto de dizer assim para você. Biomassa é a matéria orgânica que verdadeiramente vai ser fonte de nutrientes para o próximo nível trófico. Fala para mim, você foi comer num restaurante por quilo. Pergunto, é bom para o bolso, em restaurante por quilo, fazer um prato colocando costela e bisteca? A resposta é não.
Principalmente a bisteca se ela tiver osso, porque você não come o osso, velho. Então aquele peso que vai aparecer do teu prato, ele não é um peso real em relação à quantidade de alimento que você vai obter, porque tem a parte do osso que você não usa. Então, se eu eliminar toda a matéria que não serve como alimento aos indivíduos, eu terei o que a gente chama de biomassa. É basicamente o peso corporal do indivíduo, né? A gente chama de peso seco, porque se você desidratar o tecido, você vai ter a quantidade real de matéria orgânica que vai servir como fonte de alimento aos indivíduos, tá? Então, a pirâmide de biomassa também pode aparecer na sua prova. As mais comuns são energia e número. E aí você não se esqueça de, na hora de fazer o exercício, memorizar de quem está sendo cobrado. Do tipo, quais são os indivíduos envolvidos nesse exercício? Por exemplo, se o cara disser para você assim, a pirâmide de biomassa que contém algas, peixes, planctófagos, gente, algas microscópicas. A biomassa delas é mínima, elas são microscópicas. Um peixe já é maior. Então, se eu pensar na biomassa, eu vou ter a biomassa das algas mínima e a dos peixes maior. Vai estar invertido esse evento. Tá? Agora, se eu pensar em número, com certeza eu vou ter muito mais algas do que peixes. Aí está uma pirâmide em formato normal. Então, você vai ter que adequar o seu raciocínio ao tipo de exigência. Aqui eu tenho duas pirâmides de biomassa clássicas, tá? Ela pode ser a pirâmide natural ou a pirâmide normal, com o formato base maior, ápice menor, mas ela pode ser invertida também. A última dica é assim, normalmente, quando se trata de pirâmides ecológicas, quando se fala de pirâmide de biomassa, eles gostam de cobrar a pirâmide de biomassa em ambiente aquático. E normalmente ela tem essa inversão. Por quê? Porque as algas fitoplâncton normalmente são algas microscópicas, enquanto que o zooplâncton, aí nós estamos falando de larvas, estamos falando de insetos aquáticos, então nós temos um tamanho maior, consequentemente, uma biomassa maior também. Nessa aula de hoje, nós fizemos o quê? Complementamos os estudos de energia nos ecossistemas, falamos de teias alimentares, falamos de pirâmides ecológicas. Espero que você tenha gostado, bons estudos e até a próxima!